Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Vanderlei e vou estar apresentando um pouco sobre a arte marcial do Sambo. A origem do Sambo ela é bem confusa e ela não tem, como ele não possui muitos artigos, informações definitivas sobre ele. Então eu vou trazer a vocês a que mais aparece em todos os estudos, que na verdade ela surge da união de duas lutas formadas que foram utilizados como referência por dois pesquisadores da área. O primeiro é Vasily Oshipkov, que nasceu em 1892 e morreu em 1937. Ele foi nascido em uma família de exilados em 1893, que desempenhou um papel fundamental na introdução do judô na União Soviética. Ele era oficial da inteligência durante os períodos de czaristas e soviético. Ele foi educado no Japão e depois voltou para trabalhar na década de 20, ou seja, a família dele estava exilada, ele teve toda a formação dele na jovem e adolescente, uma parte da vida adulta no Japão. Ele estudou no Godogan Judo Instituto em Tóquio, fundado por Jigoro Kano, ou seja, ele foi aluno direto de Jigoro Kano. Ele foi o primeiro estrangeiro e, se não me engano, o único a receber a faixa preta do próprio fundador do judô. Ele foi vítima dos expurgos políticos stalinistas de 1937, após acusações de ser um espião japonês. Ou seja, por toda essa ligação dele com a cultura japonesa e a relação de guerras e governos, ele acabou sendo posto como um espião japonês. Em 1957, a sua honra ali, ele foi postumamente reabilitado e inocentado em 1957. Ospakov, apesar do seu importante legado, acabou morrendo na prisão com 45 anos, como resultado dos expurgos políticos. Outra vertente dessa arte marcial, outro contribuinte dessa arte marcial foi o Viktor Spiridonova, de 1881 a 1943. Ele era um entusiasta das artes marciais e veterano da Primeira Guerra. Spiridonova, ele perde o braço durante a Primeira Guerra, então ele tenta se adaptar e desenvolver um estilo de defesa para ele, buscando técnicas no jiu-jitsu principalmente. Spiridonov foi o primeiro a desenvolver técnicas relacionadas ao sambo. O Spiridonov, ele criou, na verdade, ele não criou sambo, ele criou sistema, que é uma outra arte marcial usada pelo exército russo. Anatoly Karlampiev, que vive de 1906 a 1979. Em 23, ele receberia da Dinamo a missão de viajar o mundo para estudar o maior número de artes marciais possíveis. Ou seja, Anatoly viajou muitos países, porém ele era aluno de Oshipkov e lia muitos os estudos de Spiridonov. Então, o que acontece? Apesar dele adquirir um vasto conhecimento nas viagens, ele acaba embasando toda a sua arte que ele criaria a partir das técnicas dos outros dois mestres. Então, em 1933, ele apresenta o Sambo à Academia Dinamo. Ou seja, o Sambo ali
é a sigla para a palavra usada Samosashita Bes Oruzia, que também em português, na tradução literal, significa técnicas de autodefesa sem o uso de armas. Então, Karlipiev, ele passaria os anos seguintes refinando suas técnicas para que ele pudesse ser lutado competitivamente, ou seja, depois de apresentar ele como uma forma de autodefesa, de combate de guerra, ele começa a estudar meios de se esportivizar o sambo. Em 1938, ele apresenta o sambo ao comitê desportivo. Aí então 38 é considerado o ano de criação do sambo. Por esse motivo de ele ser apresentar o sambo desportivo e levar o sambo à Academia Dinamo de Kiev, Dinamo de Moscou, na Rússia, ele é considerado o pai do sambo desportivo. E o Oshpkov e Spiridonova são reconhecidos, na verdade, como os criadores da arte marcial. Então, a partir dali começam as organizações esportivas. Em 1968, a Federação Internacional de Lutas da FIA, a FILA, de lutas associadas à FILA, ela reconhece o sambo e começa ali então a gerenciar o esporte. Em 1985, a Federação Internacional Amadora de Sambo é criada. Então a FIA tem sua sede em Lausanne, enquanto o escritório do presidente Vassily Shestakov está localizado na capital russa, Moscou, onde trabalha com sua equipe. Em 1993, a FIA dividiu-se em duas organizações, ambas utilizando o mesmo nome. Elas se dividiu então na FIA Ocidental e Oriental. Toda aquele clima de guerra, não me engano, ela acaba se dividindo e criando modalidades diferentes do sambo, regras diferentes para cada entidade da FIA. Em 2005, a FILA conseguiu um acordo com as FIAs Ocidental e reassumiu, ou seja, a Federação Internacional de Lutas Amadoras volta a organizar os eventos de sambo e unifica muitas regras. Atualmente ela vem perdendo força junto ao sambo devido às FIAs que hoje contam com 86 membros dos 5 continentes, incluindo no Brasil, ser a única federação de sambo. Então as duas acabaram retornando a um acordo entre elas e tirando a maior parte do poder da Federação Internacional de Lutas Amadoras. A organização desportiva no Brasil, da Confederação Brasileira de Arte no Sambo, ela inicia ali com Carlos Rosa Maia, que é o presidente, e o senhor Marcelo Capano, membros fundadores e dirigentes da Confederação Brasileira Amadora de Sambo. Com a ajuda de mais membros, essa campanha começou em 2007 com parceria entre o senhor Marcelo e o Carlos, que representaram de forma brilhante o Brasil na Copa Albert Astakov, na Venezuela. O trabalho concretizou-se quando houve a primeira participação do Brasil em um campeonato mundial, com o atleta Marcos Campos, de Albuquerque, que é do Rio de Janeiro. Essa competição foi em São Petersburgo, na Rússia. O presidente da FIA, o senhor Davi Rudman, reconheceu o Brasil como membro nessa competição, né? E o Pan-Americano de Sambo,
E a CBS também é membro fundador do Pan-Americano de Sambo, ou seja, o Brasil está diretamente ligado à disseminação da prática entre os países do nosso continente. Aí a missão da Confederação Brasileira Amadora de Sambo é administrar, organizar, fomentar e difundir a prática da modalidade no Brasil. Tem como visão ser a referência nacional. E valores é ética, eficiência, transparência, cooperação e compromisso. São os 5 pilares básicos que norteiam o trabalho da nossa instituição. Agora eu vou falar um pouco sobre as modalidades do sambo, que existem 4. Eu começo pelo sambo esportivo. Esse estilo está intimamente ligado às suas origens na luta de agarre. Tendo assim, então, é uma semelhança muito grande com o judô, mas com algumas variações nas regras, protocolo e uniforme. Nesse estilo de competição são excluídos os movimentos de torção de falanges e projeções que forcem a articulação do cotovelo e estrangulamento, ou seja, o sambo autodefensivo é similar ao jiu-jitsu e ao aikido, utilizado na defesa contra agressão armada ou desarmada. Esse é ensinado mais como forma de autodefesa realmente. Não possui competições nem regras que regem. Aí o sambo de combate é a raiz do sambo, inclui formas de combate completa, incluindo socos e chutes, além de cabeçadas, cotoveladas. E se existem competições nesse formato. Ele é considerado o MMA russo. Os competidores usam jaquetas como no esporte sambo, mas também proteção de mão e às vezes caneleiras e protetores de cabeça. E o quarto estilo ali seria o sambo especial, que é o desenvolvido para as forças especiais do exército e forças de reação rápida. Um complemento ao sambo de combate, ou seja, esse é o que estaria mais intimamente ligado à sua criação. As regras do sambo esportivo são permitidos golpes de braço, de quadril, de pernas, ganchos de pernas, chaves de braço, chaves de perna, com exceção dos golpes de calcanhar, e a imobilização é válida. Não pode ficar sem movimentos de ataque, mesmo na guarda, e no solo não existe marcação para raspagem ou montada, ou seja, não se existe pontuação de montagem e raspagem, e por ser um esporte dinâmico, sempre requer atos ofensivos ou defensivos de ambos os atletas. Quedas de sacrifício serão válidas desde que executadas. Caso seja defendido, o ponto irá para o defensor. Ou seja, aquela queda ao qual você puxa, se joga ao solo e puxa o adversário para dentro da sua base, ou para aplicar um armlock, alguma imobilização, ela é válida, porém se o adversário consegue fazer a defesa, ele acaba ganhando o ponto. Aí os tipos de vitória: por queda perfeita, que seria semelhante ao ippon no judô, com o atacante ficando em pé e seu adversário caindo de costas ao solo.
A diferença que no judô ali não tem a necessidade de quem aplica ficar em pé. Somando 12 pontos de diferenças dentro do período de luta, superioridade técnica ou de pontos. Superioridade por qualquer vantagem de ponto ao término do período da luta, ou seja, ao final do combate, quem tem mais pontos ganha. Desistência do adversário por motivo de aplicação de chaves. Cada queda valerá em caso do atacante ir ao solo junto à queda. Aí o sistema de pontos. 4 pontos o adversário caindo ou passando as costas ao solo, seria o ippon. O adversário caindo de lado, 2 pontos, que se eu não me engano, é similar ao yuko no judô. E o adversário caindo de lado, quase sentado ou de frente, seria 1 ponto. Relacionando com o judô já, que é mais intimamente ligado, eu acho que, se não me engano, seria o vazari. A imobilização de 4 pontos, ela tem que ter o tempo mínimo de 20 segundos. 2 pontos, tempo maior que 15 segundos e menor que 20. Poderá ser realizado mais de uma imobilização com tempo inferior de 20 segundos, marcando só uma vez 2 pontos. No caso da marcação de 20 segundos, a pontuação de 2 pontos é retirada, atribuindo a pontuação de 4. A imobilização em seguida, ou seja, menos de 20 segundos, saindo da imobilização e retornando por mais 20 segundos, são somados 6 pontos de imobilização. Ou seja, se você faz uma imobilização menor que 20 segundos, o atleta defende, consegue sair, você consegue, na sequência, já encaixar outra imobilização e aguentando por mais 20 segundos, você consegue somar os 6 pontos. Tempo de luta é 1 round, no feminino são 3 minutos, e de combate no masculino 4 minutos. A fonte é a CBAS, que a última data de publicação deles é 2014. O sistema de classificação de eliminatórias é simples. O uniforme é a kurtka, que é o kimono, só a parte de cima, na cor vermelha, azul ou branco. Um short vermelho e o outro azul. Aí a sapatilha no esportivo, mas não é de uso obrigatório, porém, quando se fala de alto rendimento, se tem a maioria de seus atletas usando. E as meninas, então, por baixo, usam a camiseta branca, por baixo da kurtka. As regras do sambo de combate, agora, que é aquele sambo mais agressivo, que permite cabeçadas e cotoveladas, além de socos e chutes. São as mesmas regras do sambo esportivo para quedas e chaves, e mais aplicações de socos, chutes, cotoveladas e joelhadas, além do estrangulamento. Sistema de pontuação. Vale ainda o nocaute realizado por qualquer golpe, soco, chute, cabeçada, cotovelada, todos os descritos acima. Se o oponente em 10 segundos não levantar, será avaliado pelo... Se o oponente levantar em 10 segundos, será avaliado pelo árbitro. Com condições de continuar a luta, ele perderá 4 pontos e a luta prossegue. Sem condições de luta, perde, ou seja, seria o famoso nocaute técnico. Os uniformes, então, é a kurtka, o mesmo modelo do sambo esportivo. Os shorts também, a sapatilha se torna então agora obrigatório juntamente com luva, capacetes, caneleiras e protetor bucal e coquilha para os homens. E essa é uma modalidade exclusivamente masculina pelas fontes pesquisadas. Então a área de combate. No sambo, a área de combate é chamada de mate. Deve ser um quadrado de no mínimo 11 e no máximo 14 metros de lado, feito de material sintético, antiderrapante com no mínimo 5 centímetros de espessura. A gente vê essa formatação de tatame, de cotô, de mate
no Taekwondo nas Olimpíadas, ou nas Olimpíadas não, no Pan-Americano a gente vê. Dentro desse quadrado é traçado um círculo de 9 metros de diâmetro, que será a área válida da luta. A linha que traça esse círculo faz parte da área válida e deve ter entre 10 centímetros e 1 metro de largura. No centro deve haver um círculo outro de 1 metro de diâmetro, que determina as posições iniciais dos lutadores. Um de frente para o outro, cada um com um dos pés sobre o círculo menor, assim como na luta olímpica. Cada lutador tem o direito a um canto do quadrado do lado esquerdo da mesa, sendo o do lutador vermelho e o diagonalmente em frente, sendo do lutador azul. Com os lutadores se dirigindo para os seus cantos antes do início e após o final da luta e toda vez que precisarem de atendimento médico, ou seja, o atendimento médico ele não é realizado na posição de início da luta, como é feito em alguns outros esportes, algumas outras lutas. É necessário que ele vá para o seu canto, mais ou menos semelhante ao boxe ali no ringue. As FIAs permitem que sejam usados mates elevados, desde que eles tenham no máximo 1 metro de altura, e as laterais façam um ângulo de 45 graus com o solo. Ao redor do mate, contando do ponto onde a lateral toca o solo, no caso ele deve ser elevado. Deve haver uma área de segurança de 1 metro, sem qualquer elemento. A Federação Internacional Amadora de Sambo permite que até 2 metros sejam usados simultaneamente em torneios. Em relação de árbitros, é um árbitro principal, um assistente, auxiliando o árbitro no caso de punições e infrações, e com uma mesa de 3 juízes que acompanham a luta sentados, fazem o registro de pontuação. As categorias, os lutadores são divididos ali então de peso para assegurar o equilíbrio da luta. Atualmente reconhece 9 categorias de peso para o masculino e 9 para o feminino, sendo a primeira no masculino 57 kg e no feminino 48. Aí o sistema de graduação do sambo é um sistema invertido de cores de muitas outras artes marciais, começando pela preta como nocivo, júnior cinza, adulto marrom, candidato verde, mestre azul, mestre internacional vermelha, grande mestre ouro, professor branca. O exame de passagem de faixas, preconizado pela referida entidade, está relacionado às vitórias em combate com esportistas do mesmo ranking ou superior. Os principais golpes então são arremessos, contra-arremessos, cabeçadas e hold down, as imobilizações. Sambocas ilustres, então, Fyodor Emelianenko, que é 4 vezes campeão mundial de sambo, considerado por muitas fontes como o melhor lutador peso pesado de MMA. Vladimir Putin, presidente da Rússia e mestre sambo e presidente honorário das FIAs, e também faixa preta, sexto dan de judô. Black Ivanovic, campeão mundial de sambo de 2008, que derrota Emelianenko ali na semifinal. E Vladimir Kozlov, wrestler profissional da empresa WWE. Por ser wrestler, não necessariamente luta sambo nos rings, mas é mestre na arte, assim como no judô, no karatê e no taekwondo. Aí um samboca dos games é o Zhang Field, para quem joga Street Fighter. Dia 17 de novembro é considerado Dia Internacional do Sambo. Agora vamos então falar sobre a relação do artigo. Ainda então eu trago um artigo que fala sobre as artes marciais e o desporto de combate e o bullying na escola, uma revisão sistemática. Esta revisão sistemática teve por objetivo sintetizar e analisar os estudos que relacionam a prática de artes marciais e desporto de combate com a violência, nomeadamente como fenômeno de bullying em idade escolar. Artes marciais,
caracterização e impacto biopsicossocial de sua prática. Nas últimas 2 décadas, os estudos realizados com crianças e adolescentes praticamente não permitem comprovar conclusivamente, praticantes das artes marciais não permitem comprovar conclusivamente quais são os níveis efetivos, se são positivos ou negativos à prática, embora a larga maioria das pesquisas mencionem efeitos positivos, nomeadamente ao nível de autorregulação e bem-estar psicológico, e redução ao nível de violência entre os praticantes. Há trabalhos sugerindo efeitos contrários. Vertonheg et al. 2010. O bullying. A abordagem do bullying é um processo complexo enredado na especificidade de cada contexto escolar. E só faz sentido do ponto de vista educativo, ser suportado num olhar que ousa tocar nos diversos elementos que estão dentro e fora da escola. Costa Farenzena, Simões Pereira, 2013. Então, o bullying e as artes marciais e os esportes de combate. As análises aos estudos produzidos da última década acerca do impacto das artes marciais e esportes de combate nas respostas a comportamentos agressivos ou intimidatórios permite concluir que ainda há muito por investigar. Com o nosso conhecimento, apenas 3 estudos revêem dessa forma sistemática a relação que existe entre a prática das artes marciais e o comportamento agressivo ou intimidatório em crianças e adolescentes. Sobre o ponto de vista das respostas psicológicas, o comportamento externalizante e da agressão entre os pares. Então, os critérios de exclusão e inclusão. A pesquisa seguiram os seguintes critérios de inclusão: revistas indexadas, artigos publicados na língua portuguesa ou inglesa, produção científica recente, artigos publicados entre 2008 e 2018, produção científica de artigos originais relacionados ao bullying e às artes marciais e esportes de combate, programa de intervenção, estudos exploratórios, intervenção clínica, referências tendo por objetivo o estudo das artes marciais, em seu todo particular, e o bullying, em alguma das suas múltiplas formas de expressão. E pelas estruturas olímpicas da Association of IOC e International Olympic Committee, a saber do sambo, savate, kickboxing, aikido, jiu-jitsu, kendo, boxing, esgrima, fencing, judô, taekwondo, luta livre, karatê, sumo, muay thai e wushu. Foram excluídas das pesquisas todas as publicações científicas que objetivavam o estudo de praticantes de artes marciais e de esportes de combate adultos, programas de prevenção de autoridades policiais ou militares, programas de autodefesa para praticantes adultos, mulheres e ou alunos universitários, e capítulos de livros e estudos sobre crenças religiosas e desastres naturais. Os resultados, então. Esta revisão evidencia que a prática das artes marciais de combate promove alterações genericamente favoráveis no lexo biopsicossocial das crianças e adolescentes que o praticaram. São um ótimo meio de desenvolvimento biopsicossocial, ético e estético de crianças e adolescentes, sendo reportados nos seus praticantes níveis superiores de comportamento pró-sociais entre pares. Esta condição é tanto mais benéfica quanto maior for a graduação do praticante, quanto maior o seu tempo de prática. A modalidade de participação nas artes marciais ou esportes de combate, sendo praticante ou competidor, as qualificações profissionais dos treinadores, as características dos locais de prática, a tipologia das artes marciais ou mesmo o estilo, tradicional ou moderno. Financiamento. Esse trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação da Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto do CIEC, Centro de Investigação
e Estudos da Criança. Aqui estão as nossas referências.